Faustão, o filho dele, o João Silva, teve num podcast chamado Festa da Firma e voltou a falar sobre aquele médico e comentou o caso do pai dele sem mesmo ter conhecimento do que estava dizendo. João disse que, por não ter informações concretas, a fala do médico foi apenas para aparecer, que foi uma atitude completamente irresponsável. Lembrando que Faustão passou recentemente por um transplante de fígado e um retransplante de rim. E, na época em que a notícia foi dada, esse médico comentou que provavelmente Faustão não teria mais tanto tempo de vida, sendo que não é o médico. Eu lembro primeiro que são dois detalhes que isso me lembra. Primeiro, o quanto você, Fábia, foi crítica dessa história e o quão você é responsável. Sempre que você fala de médicos aqui, principalmente, vou lembrar do caso da própria Graciane Barbosa, em que a gente falou do médico, falando da recuperação. Na hora que eu terminei, a primeira coisa que você falou foi, lembrando que esse médico não é o médico da Graciane. Nós entrevistamos um médico que é especialista em lesões como essa, mas ele não estava analisando o caso da Graciane. E isso faz toda a diferença. Foi muito importante essa sua colocação e deixa ainda mais grave essa história desse médico que, sem ter conhecimento do caso, sem ter conhecimento da situação, sem saber como é que havia sido a resposta do Faustão, disse num podcast que ele não teria mais muito tempo de vida. Eu fico imaginando de fato que o João Silva não vai se recuperar tão cedo, vai realmente ter muita raiva dessa história, né? O que eu acho pior é essa coisa de falar que a pessoa não vai ter tanto tempo de vida, ou vai ter 6 meses de vida, ou vai ter 3 meses de vida. Eu acho isso tão feio, eu acho que médico nenhum tem que falar isso. Porque quem sabe a data que a gente vai é o cara lá de cima, não adianta. A medicina está muito avançada, respeito todos os médicos, tenho amigos médicos, tenho afilhados de casamento médicos que eu amo de paixão, mas acho um absurdo alguém dizer quanto tempo alguém vai ter de vida, sabe? Expectativa de vida não é assim, não. Tá aí o Faustão vencendo tudo, após 4 transplantes. E eu, que particularmente gosto muito do Faustão, já tive a oportunidade de fazer isso com o João. Eu gosto muito do Faustão, como apresentador, como pessoa. Ele ajudava, sempre ajudou as pessoas. Então, eu acho o Faustão um cara incrível. E acho muito ruim esse tipo de coisa do médico dizer quanto tempo tem de vida. Eu sou médico, tem um monte de vidente aí falando quanto tempo tem de vida. E aí tem tudo quanto é religião, tem pastora falando quanto tempo tem de vida. Gente, vamos virar o disco. Ninguém sabe quanto tempo tem de vida. Só quem sabe é Deus. E, ó, esse segredinho dele não conta pra ninguém, viu? Ô, Lucas, o próprio João já havia conversado sobre isso com você, né? Num momentos aqui. Ou seja, isso já tem mais de meses. E você vê aí que ainda toca muito nele. Você, como eu, você acredita que de fato ele não vai esquecer dessa fala desse médico, essa fala super mal feita, mal colocada? Com certeza não, né? Eu ia lembrar justamente isso. Eu já trouxe um áudio aqui, uma entrevista que eu fiz com o João Silva e trouxe aqui no Ministério da Fofoca, que foi quando eu encontrei, foi no dia que o Faustão tinha ido para casa, depois do todo esse tempo de internação, e a primeira coisa que o João me falou foi da irresponsabilidade desse médico aí, que falou essas coisas sem saber, né? Sem ser o médico que estava cuidando da saúde do Faustão, e ainda falou coisas aí que parece que eram extremamente, né, sensacionalistas mesmo, né, em relação ao caso. Opa, perdemos o Lucas? Acho que a gente perdeu você. A gente perdeu você, deu uma conexão ruim. Você tá me escutando, Lucas? O Lucas caiu. Fábia, então, era isso, né? Essa sensação que o Lucas até trouxe. Realmente é de se esperar. Eu gosto até de dizer isso, né? A gente tem tanta mania de achar que médico é sempre inteligente, que sempre tá bem informado. E assim, às vezes o médico... Aliás, às vezes não. Os médicos também são seres humanos. E às vezes eles podem cometer esse tipo de gafe, né? Eu espero, né? Eu tenho na minha cabeça minha sensação de ser uma pessoa boa, de que de fato o médico quis fazer um comentário, achou que ia ali poder dar uma opinião, não quero pensar tão mal, mas ao mesmo tempo é muito triste que, como você disse, a pessoa chegue num programa que não sabe nem a repercussão que isso vai ter e diz, não vai viver tanto tempo não. E aí imagina um filho, um menino novo como esse, o João que tá aí começando a carreira, se inspirando no pai, ouvir de alguém, não, seu pai não vai ficar muito tempo não, já aproveita aí, pega logo as dicas com ele. A sensação é essa, né? Pega logo as dicas com ele, porque senão ele vai embora.
é se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Ter um pouquinho de empatia, né? Você imagina esse médico no lugar do João, né? Mas acho que o médico não pensou nisso na hora que falou. E nem médico do Faustão ele era. Então, assim, acho que quis lacrar de uma maneira muito ruim. Lucas, já temos você de volta? Ih, pois. Não. Tá vendo o microfone? Pois vamos fazer o seguinte. Eu quero aproveitar, porque eu já ia fazer essa pergunta para você mesmo, enquanto o Lucas Pazinha. Eu citei mais em cima, né? Eu tô voltando nesse assunto, mas eu citei mais em cima, né? De que a Virgínia havia dito que pode sim dar outra chance para Vini Júnior. E você trouxe na sua coluna nesse domingo de que a familiares do Vini Júnior passaram o fim de semana na casa da Virgínia. Eu queria entender, isso é um sinal